festa de Pentecostes é uma festa tão importante. Quando Jesus fala, ele resume a missão dele. A gente poderia até dizer que essa frase, Jesus resume a missão. Em Lucas 12, 49, Jesus diz assim: eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que ele já tivesse aceso. Então vocês imaginem, o que é esse fogo, né, que ele veio trazer, né? Que ele veio trazer o Espírito Santo para nós, para que o Espírito Santo possa nos renovar. O Espírito Santo, ele não faz remendo, não. Então a nossa vida não é remendada, não. É renovada. É fazer a criatura de novo. O que nos faz ser transformados? Quando você pega um milho para virar pipoca, ele passa pelo fogo. Se não passar no fogo, continua milho. Se você põe no fogo, fica a pipoca deliciosa. A gente, para ser transformada, a gente precisa da força de Deus, do Espírito de Deus, para que mude nossos pensamentos, nossos desejos, né? Transforme o nosso coração, faça com que a gente abra os olhos para outras coisas que a gente ainda não viu. Então, esse fogo é aquele que queima, mas não consome, nos transforma. E é tão interessante que eu queria que vocês prestassem atenção agora e vocês fizessem junto comigo. Respira comigo. Então, assim como o ar não é vital para a nossa vida biológica, podemos ficar sem o ar? Não. Assim é o Espírito Santo para a nossa alma. O Espírito Santo é o respiro da alma. E é tão interessante que a gente não presta atenção, né? Como é que o mundo nos dispersa de Deus, né? Hoje o mundo está ligado em tudo que polui o ar, não é? Tudo que polui o ar, o povo não está atento, os ecologistas não estão atentos com a fumaça, com tudo que está poluindo o ar e que pode envenenar o ar, que a gente não vai dar conta de respirar. E quem está preocupado com o que está envenenando o espírito? Já pensaram nisso? O que de verdade pode estar envenenando o Espírito Santo em nós? Envenenando e poluindo a nossa cabeça e o nosso coração, e impedindo que o Espírito Santo de verdade se manifeste. Lembra que a gente não pensa nisso, né? Tem uma analogia, né? Porque quem comanda o corpo? É a alma. A gente é que tem ilusão, que a gente é que é bacana no físico. Nosso físico não é nada, Jesus não fala isso. O corpo não é nada se a alma não estiver de pé. Então, o que nos põe de pé? O que te dá energia para caminhar? Tem dia que você levanta e não quer nem sair da cama. É o Espírito Santo de Deus que fala, coragem, e te põe de pé. Então, como que a gente cuida mal? Como nós temos pouca consciência daquilo que a gente vai vendo, vai ouvindo, e vai vivendo, e que vai intoxicando o Espírito Santo em nós. Vai impedindo que o Espírito Santo se manifeste. Então os nossos olhos às vezes estão tão acostumados com violência, tão acostumados com imagens tão diferentes daquilo que o Senhor pediu, onde a gente não vê mais quantas manifestações de amor, quanta dureza, quanta coisa causada pelo egoísmo, né? Quanta coisa que não tem feito com que se manifeste de verdade aquilo que Jesus veio dizer aqui. Eu vim trazer fogo à terra e como gostaria que isso já estivesse pegando fogo mesmo, ateasse esse fogo. Quanto que ele gostaria de ver a nossa transformação, o quanto que Deus Pai quer doar esse fogo a todo mundo, a todas as gerações. Mas guarda uma coisa que eu já disse para vocês. O cristianismo, ele é uma religião do desejo. Então eu tenho que desejar o Espírito Santo de Deus. Ele não nos é imposto. Deus não nos impõe nada, é tudo um convite, né? Então nós temos que desejar, nós temos que pedir, nós temos que desejar com o nosso coração de verdade. Eu quero receber, Senhor, o Espírito Santo. Por quê? Porque eu quero ser transformado para ser uma testemunha que seja credível do Senhor.
As pessoas precisam olhar para mim e saber quem eu represento. Para isso é um processo. E esse processo de transformação não vai acontecer em nós sem o Espírito Santo. Hoje a gente vive numa era que a comunicação nunca foi tão facilitada. Os meios de comunicação nunca foram tão fáceis. Hoje as distâncias parecem que deixaram de existir. Você deita aqui hoje, acorda em Roma às 5 horas da manhã. Ou em Miami, onde você quiser chegar. Parece que as distâncias nem existem mais, parece que os países viraram bairros. E nunca o ser humano esteve tão sozinho. Ele perdeu a capacidade de comunicar, né? O povo está junto, mas está sozinho. Hoje as pessoas ficam do lado uma da outra, cada um conversando na internet. Mas não se vê mais, não se olha mais, não entende mais a dor do outro, não é capaz mais de olhar o outro. Hoje o mundo caminhou tanto a nível da ciência, da tecnologia, que o homem tem certeza que ele não precisa de Deus. E que imagina se ele precisa perder tempo em ouvir a palavra de Deus, rezar então, imagina se isso é possível. Isso é perda de tempo, imagina. A gente já está quase chegando a ser Deus. Então, na verdade, o ser humano não percebe que ele está construindo de novo uma história que está descrita na Bíblia. Qual é? O que contrapõe a Pentecostes? Qual a história da Bíblia que contrapõe a Pentecostes? Pentecostes é unidade, é nos fazer é nos fazer compreender, é eu fazer olhar para essa menina e saber se ela tem uma dor ou não. O que é o ser? O que é? Pentecostes é isso, é aquele que nos faz amável, que nos faz compreender o outro. Qual foi o inverso disso? Está na Bíblia. O quê? Pode falar. Que não tem certo, nem não tem erro nem acerto, nós somos irmãos. Babel. Babel é o oposto de Pentecostes. Os homens achavam que davam conta de construir um mundo e fazer um caminho para chegar no céu sem Deus. E eles conseguiram compreender em determinado momento que estavam construindo um contra o outro. E hoje, muitas vezes, a gente vive Babel, dentro das casas, do trabalho, ninguém entende ninguém. Comunicação hoje é um problema gravíssimo. Na era da comunicação, a comunicação é uma coisa gravíssima. Um dos maiores problemas que a gente tem no hospital é falta de comunicação. Eu não sabia que isso tinha que ter ficado em jejum. Ninguém comunicou. Mas na era da tecnologia, na era da comunicação, a comunicação falta. Porque, na verdade, né, nós precisamos de pedir a Deus que... Por isso que é o Espírito Santo, né? Por isso que eu tenho que desejá-lo, né? Eu tenho que querer ser transformada. Eu tenho que querer ser renovada. Eu preciso querer que Deus mude toda a minha história, mude meu olhar, transforme de verdade, eu não preciso ter medo. Porque imagina, como é que nós, essa diversidade aqui, cada um de um jeitinho, como que nós vamos ser o corpo místico de Cristo? Nós somos igual uma farinha seca. Como é que junta uma farinha para virar um pão, virar uma massa? O que junta? Tem que ter a água. É a água do Espírito, não é? É o Espírito Santo que foi derramado em nós na água do batismo, né? É Ele que vai juntar a gente, faz uma massa só. Mas se quisermos. Isso que é o belo das coisas de Deus, né? Porque tudo de Deus é se você quiser. É um convite, é uma proposta. E nós temos que dar a resposta. É muito simples. As coisas de Deus são encantadoramente simples. Porque Ele não te obriga, Ele te convida. Ele te convida a permitir que o Espírito Santo seja aquele que vai cuidar da sua vida. Deus deu uma missão ao Espírito Santo. Falou, eu te dou o cuidado da criatura. Você precisa cuidar da criatura de forma que Deus possa habitar em nós, né? De forma que a gente possa ser o templo de Deus. Lembra daquele bom samaritano? Lembra da parábola do bom samaritano? Daquele que fica caído, machucado e que ele é cuidado. As feridas é derramado óleo, é enfaixado as feridas, é levado a um lugar para ser curado. Assim somos nós diante de Deus. Quando a gente desejar de verdade o Espírito Santo, com toda a força do nosso coração e dizer a Ele, eu creio em Deus,
E eu quero que de verdade ter uma vida com Ele. Eu quero de verdade entender o que é Deus falando pela minha boca. Eu quero de verdade entender o que é Deus agindo pelas minhas mãos. Eu quero de verdade, porque isso é uma coisa espetacular. Ver que não sou eu, mas é Ele em mim. Espetacular. É algo que nos deixa sem palavras, ver Deus fazer em nós. É quando você pede e Ele age através de você e você fala, não fui eu, foi Ele. A gente reconhece exatamente quando não é a gente, mas é Deus fazendo através da sua vida. Então, quando a gente desejar de verdade, fala com Ele, vem arrancar, cumprir em mim aquela promessa que Deus deu em Ezequiel, que tiraria do nosso coração o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Que o Senhor escreveria no nosso coração, com as letras do Espírito, a sua lei. De forma que a gente não precisaria, disso a gente viveria porque já está inscrito em nós. E já daria conta de viver. Lembrando aquela música que vocês cantaram, porque nós somos terra árida, terra seca. Como é que nós vamos produzir fruto se não for irrigado? Pelo Espírito Santo de Deus. É a água que tem que nos irrigar. Porque o que depender de nós dá o quê? Nada. Nada. E é tão bom tomar essa consciência que não somos nada. E que tudo dependemos de Deus. E deixar Deus fazer essa transformação, porque isso é uma aventura. Porque o Espírito Santo, como de Deus, só vai agir à medida que eu permitir. Somente quando eu me abrir a essa transformação, a não ter medo. Vocês imaginem, quando o Espírito Santo, quando houve Pentecostes, que o Espírito Santo veio, onde é que os discípulos estavam? Eles estavam reunidos aonde Jesus tinha feito a última ceia com eles. Na presença de Nossa Senhora. Eles estavam lá, morrendo de medo, com as portas trancadas, com medo de morrer. Você conhece Jesus? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Aí de repente vem o Espírito Santo. Que aonde tem o Espírito Santo de Deus não existe medo. Ele que nos dá coragem de testemunhar, Ele que nos dá coragem de falar o nome de Jesus, Ele que não nos deixa envergonhar, Ele que nos deixa aí as últimas consequências. Por que existiram tantos mártires, tantas pessoas que testemunharam o nome de Jesus? Se você falar que acredita nele, você morre. Estou morto, creio. Então, é só Ele que nos coloca a palavra certa na nossa boca, te dá a atitude certa, te dá a condução. Porque nós achamos que não precisamos dele para nos orientar. Nós estamos longe de querer ser a imagem de Deus. O mundo hoje quer saber disso, não. Eu ser a imagem de Deus, imagina, eu quero ser a minha imagem. Eu quero ser o bacana que o mundo vai mostrar. Mas o mundo nos traz uma ilusão tão grande, de um tanto de nada, que não nos leva a nada. O Espírito Santo de Deus tem uma proposta absolutamente irrecusável. É de fazer uma vida nova, uma vida com sentido. Uma vida que cada um de nós recebeu tantos dons de Deus. É o Espírito Santo que vai permitir que a gente possa devolver a Deus esses frutos multiplicados. Mas é multiplicar 100 vezes, 1000 vezes. Por que a gente não consegue fazer isso, né? Porque sozinho, nada podeis fazer. Quem disse isso? Foi Ele. Foi Jesus. A proposta de Pentecostes é uma proposta maravilhosa que se renova. Por várias vezes no dia a gente precisa chamar o Espírito Santo de Deus. Tem que tomar uma decisão, tem dúvida? O Espírito Santo é doce, né? Ele é uma doçura. Fala, me mostra. Espírito Santo de Deus, me revela a vontade do meu Pai agora. Me mostra o caminho, me dá a direção. Me ajuda a fazer as coisas certas. Me ajuda a amar a Deus, me ajuda a servi-lo. Acerta o meu caminho de amar e servi-lo. Me ajuda a ser testemunha fiel dele. Me ajuda a não ter medo. Renova o meu coração. Coloca fogo dentro de mim. Me dá esse amor a Deus incondicional. É assim. Sem medo. Oração do desejo. Deus é aquilo que a gente deseja. Eu quero caminhar na presença. Eu quero ser queimado. Não é o que vocês vão rezando muito e pedindo. Quantas vezes vocês estão rezando e estão sendo queimadas? A mão queima, o pé queima. Você morre de calor. Porque está diante daquele que é o fogo que nos queima. Vocês imaginam o que esses discípulos fizeram? Quanta coisa eles fizeram. Cada vez que Pedro falava, era a multidão que convertia. E nós?
Porque eu não tenho que falar pela força das minhas palavras. Não sou eu que vou convencer ninguém. Não sou eu que vou fazer com que alguém se converta a Deus. Quem é que nos convence? Está escrito na palavra de Deus. Quem nos convence do pecado? Quem nos convence que a nossa vida está fora do trilho? É um só. É o Espírito Santo de Deus. Ele que nos mostra com doçura, né? Ele que nos mostra, se você fizer desse jeito, será melhor. E se a gente aprender a ouvir o Espírito Santo, de aprender a ler o que Deus quer nos falar na palavra, em cada vez que recebemos a Eucaristia, é ali mesmo, né, que nós vamos aprender, né, a deixar ser, eu falo que é dominado, né, se entregar, né, entregar as rédeas da sua vida para aquele que sabe o caminho. Entender que nós podemos caminhar com Ele como um bom pastor, porque só Ele tem um lugar certo para nos levar, só Ele sabe onde estão as fontes de água viva, que é Ele mesmo, né? Só Ele tem a pastagem certa, né? É só Ele. Só Deus tem o melhor. Mas é difícil porque dentro de nós existe a guerra mesmo, né? Que é as coisas da carne e o fruto do Espírito, né? Que é a paz, que é a liberdade que todo mundo deseja. Isso é espetacular. Porque o dia que a gente tem essa opção por Deus, nada te inibe. Se as pessoas falam, mas você não faz isso porque a religião te proíbe, cara, imagina, o que Deus proíbe? Religião é da liberdade, né? Deus não precisa de escravo, gente. Deus, porque o amor, para você amar alguém, é uma atitude de liberdade. Ninguém te obriga a amar. Eu posso chegar perto dessa moça linda e falar, você tem que me amar? Imagina, o amor é algo que seu coração, de repente, no meio de um tanto, algo que seu coração bateu diferente por aquela pessoa. Existe alguma coisa mais livre do que aquilo que o amor une? Não existe nada mais livre do que isso. É assim a gente com Deus, é uma história de amor. É do amor dele conosco que é a nossa resposta de amor com ele. Quem vai nos transformando, quem vai nos fazendo ver diferente, é somente o Espírito Santo de Deus, né? Ele que pode renovar, fazer com que cada um de nós seja uma criatura nova. Que dia que isso pode acontecer? Cada dia que eu quiser. Então, cada dia que eu quiser, eu posso começar um dia novo, uma vida nova, um ano novo. Eu falo, eu quero ser um discípulo fiel. Eu quero, de verdade, viver um evangelho que eu esteja comprometido até a raiz dos meus cabelos. Porque eu creio. Porque eu creio na imortalidade do meu corpo e da minha alma, como a gente falou semana passada. Eu creio. Eu creio que esses olhos irão ver Ele. Eu creio. Então, para isso, eu tenho um caminho. O caminho é Jesus. Não tem outro, né? Não tem outro caminho. O mundo vai tentar tirar você, o mundo vai tentar te dividir, o mundo vai tentar te dissipar, vai tentar te distrair, vai tentar que você não fique na direção de Deus. Vocês podem ter certeza disso, né? Tudo acontece para você não rezar, tudo acontece para você não estar aqui, tudo acontece. Fala, você vai perder tempo em rezar? Você vai perder tempo com isso? Sendo que isso é a única coisa que alenta o nosso coração, né? Como é que isso me dá força? Como é que isso me impulsiona? É somente o Espírito Santo. Porque aquele que anda com Deus, está escrito lá em Isaías, corre sem se cansar, vai para frente sem se fatigar, porque Deus renova as nossas forças, né? É Ele. É esse mistério, gente, é um mistério. Esses insights que vocês têm, né? Assim, você fala, vou para ali, não, vou para cá. Como é que pode ser isso? Né? Como é que pode ser isso? Então, quando eu digo para vocês assim, qual é esse mistério do Espírito Santo em nós? Então, aprenda uma coisa. Eu digo isso para vocês como irmãos. Aprenda a tudo pedir opinião a Deus. A tudo. Se tem alguém aqui que é da área de saúde, que lida com a vida diretamente do outro, sempre peça a Deus que te ilumine. Para que você faça sempre o melhor. Para que você possa ser sempre a extensão da misericórdia de Deus. Sempre a extensão. Então, cada dia que eu amanhece, que eu estou na igreja, antes de ir para o hospital, eu estou em oração por todos aqueles que eu irei encontrar, para que eu possa ser a extensão da misericórdia e diminuir a dor e o sofrimento do outro. Porque assim nós revelamos Deus, não é? Para isso Ele veio, para colocar cada um de nós em pé, nos conduzir, curar as feridas, não é? Gerar vida, não é assim? É assim que fazemos, pela palavra, pela nossa profissão, nós vamos ajudando Deus a agir no mundo. E é tão interessante quando
eu vou para o consultório à tarde, antes de ir para o consultório, eu estou de joelho rezando de novo, para que Deus me faça ver aquilo que é necessário para aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Aliviar. Essa é a missão. E aí me acontecem coisas muito interessantes por causa do Espírito Santo de Deus. Há uns meses atrás, eu estava no CTI, eu recebi um telefonema de um pai, de uma criança, de um adolescente que é atleta, e ele me disse: Filó, fulano, adolescente, tá reclamando de vontade de fazer xixi? Só que tá doendo para fazer xixi. Onde que eu levo ele fazer um exame de urina? Antes, enquanto eu pensava onde eu ia mandá-lo, eu falei: não, vai levar ele fazer exame de urina, não. Isso é apendicite aguda. O apêndice dele tá encostando na bexiga. Ele tá com vontade de fazer xixi, mas é apendicite aguda. Vá agora lá no Mater Dei, pede o plantonista que eu mandei pedir a delicadeza de fazer um ultrassom dele agora, porque ele tem um apendicite e precisa ser operado. Doutor Filó, ele tá com vontade de fazer xixi. Pois é, mas é apendicite aguda. O povo que estava do meu lado nem abriu a boca. Os médicos que estavam do meu lado devem ter pensado: a Filó tá trabalhando demais, tá meio surtada, né? Eu continuei trabalhando. Passou umas 2 horas, 2 horas e meia, o pai me ligou: doutor Filó, como é que a senhora sabia que era apendicite? Ele já está sendo operado. Eu falei: não era eu. Agradece a Deus que impediu que complicasse. E isso é tão interessante que 2 colegas minhas que estão ouvindo falar de Deus, né, falam comigo assim: Filó, você podia me explicar como é que alguém te telefona e você sabe quem tem que ir para o seu consultório, quem vai para o hospital, quem pode ficar em casa sossegado, não vai acontecer nada? Eu falei: porque não sou eu. O dia que vocês compreenderem, e eu falo isso para vocês, não para honra minha, mas para honra e glória do nome de Jesus, para que vocês possam entender que o Espírito Santo de Deus é real, que Deus é real, que Ele é realmente o ar que a gente respira, e que se a gente permitir, Ele fará proezas através de você. Ela falou: a gente fica tão atordoado que quando você fala uma coisa, a gente fica até com medo. Fala: melhor obedecer. Quando você chega no CTI e sai desligando os remédios e fala: pode dar alta nesse, tira esse respirador, porque já passa muito aperto. E nunca deu errado, é porque não sou eu. Vocês têm que entender que quando a gente reza e se entrega e fala: faça em mim, Ele faz. E quando eu falo com vocês esse convite, faço para vocês essa proposta e falo: entrega a sua vida e fala com Ele: faça em mim a vossa vontade, não tenha medo, que vai virar a vida do avesso. Não tenha medo, confia. Se você entregou, vá, sem medo, porque o Senhor vai te conduzir. E isso é o que eu falei no início, é uma experiência impressionante, ver Deus fazer através da nossa miséria, através do meu nada. Ele querer que fazer da minha vida algo que Ele possa fazer com que os que estão atentos percebam: não pode ser ela. Eu falo: não sou eu, é aquele que habita em nós. Eu rezei antes, falei: Jesus, me dá discernimento. Jesus, me mostra o que é isso. Me mostra. Para quê? Para mim não. Para diminuir a dor e o sofrimento dessa família. Me ajuda a ser só e unicamente a extensão da vossa misericórdia. É porque a gente sabe o nada que a gente é. A gente sabe que a gente é terra seca. A gente sabe que a gente sozinho vê e não enxerga. Mas com o Espírito Santo de Deus é possível você ver e transformar. Essas coisas são tão claras, que eu já contei isso para vocês há muitos anos atrás. Isso deve ter mais de 20 anos. Quando uma das primeiras cirurgias nossa de Jatene, e um bebezinho que veio do interior, hoje já deve estar uma mocinha, e essa criança demorou para chegar para nós, porque sempre precisa de alguém que tenha coragem de dizer a verdade, né? E nem sempre quem diz a verdade é bem querido, né? E todo mundo era a primeira filha de um casal do interior de Minas, a mãe professora. E todo mundo, depois nós vimos o álbum, a gente não sabia se ria ou se chorava do álbum, que a criança na banheira cor-de-rosa e a criança era roxa e ninguém via. Então o contraste era gritante, mas ninguém via. A criança no meio, a banheira cor-de-rosa, alguém do lado fazendo um pose, ninguém percebia que a criança era roxa. Até que chega aquelas visitas que ninguém gosta. E olhou e falou assim:
Gente, vocês não estão vendo? Esse menino tá roxo. Como que alguém põe defeito no meu filho? Né? Eu quero matar. Aí todo mundo primeiro briga. Até que alguém falou, gente, não é que tá roxo mesmo? Aí levaram e chegou para nós, as artérias do coração nasceram trocadas, que tinha que estar direito na sua esquerda e vice-versa, ia morrer. Tava tudo trocado. Aí cirurgia de urgência, que é confusão, né? Que depois que chega, que descobriu, pode todo mundo correr, porque a coisa tá preta. Aí operou. E eu recebi tava lá de manhã, e aquela luta com essa criança, um empenho que essa criança vivesse, porque hoje essa técnica cirúrgica foi desenvolvida pelo nosso Adib Jatene, né, que já faleceu. Essa técnica hoje é usada no mundo inteiro e hoje os meninos ficam curados. E aí essa criança fez a cirurgia, estava indo muito bem, eu estava no consultório trabalhando, a plantonista ligou e falou, filho, tá dando tudo errado com o menino. Eu falei, que é isso, gente? Como tá dando tudo errado? Tá bom não. Eu falei, mas eu não posso ir aí não. Vocês podem manter essa criança viva, porque o consultório tá duro. Vê que não é de hoje que eu trabalho, né? Então assim, eu não vou chegar aí antes de 11 horas. Não, vocês mantêm esse menino vivo, olha tudo, revê tudo, que eu chego aí às 11 horas. Eu voltava tanto ao hospital que a direção da Santa Casa me liberou de estacionar junto com as ambulâncias na portaria principal, porque caminhar perto da Santa Casa às 11 horas da noite não é um lugar que eu te convido a ir, porque o risco é grande. E aí, quando eu cheguei lá às 11 horas da noite, eu estava subindo as escadas e falei com Jesus assim. Falei, Gê, presta atenção. Eu tô um caco. Nem preciso te contar que eu não sei se eu quero tomar banho, comer. Eu não sei o que eu quero. Eu tô tão cansada que eu acho que eu não tenho nem 2 neurônios mais pensando. Mas eles chamaram que o menino não tá bom, não. Mas o Senhor sabe o que ele tem e eu não sei. Quem tá lá também não sabe. Mas o Senhor sabe. Então deixa eu te pedir uma coisa. Nem vou de elevador, vou de escada para ir pensando pro Senhor ele ter tempo de trabalhar, entendeu? Eu vou subir nas escadas. Só tenha misericórdia de mim. Porque eu preciso chegar eu preciso ver esse menino resolver a situação. Eu tenho que voltar para casa, rezar aí para não acabar as rezas de hoje. Comer, tomar banho, dormir, daqui a pouco, acordar de madrugada, voltar, daqui a pouco eu tô aqui. Hoje nem sei se eu fico direto, não vai dar tempo. O tempo é curto, meu amigo. É curto. Me ajuda. Então eu vou chegar lá, me mostra o que tá acontecendo. Vamos resolver esse negócio de preto, não poder ir embora. Só me ajuda, só tenha misericórdia de mim. Do menino e de mim. Olha o trapo aqui, olha o caco. Olha o caco. Muito bem, subi as escadas. Cheguei lá, o pessoal estava alvoroçado. Eu fiz só assim pro povo. Fui lavar a mão. E quietinha, lavando a mão, o pessoal falou assim, o que a filha tá fazendo? Ele que ela tá demorando tanto. Aí a turma que me conhece falou assim, vocês não aprenderam até hoje, não, que ela tá rezando? Ela tá rezando. Falei, lá, e as contar? Falei, não precisa falar nada, eu vou olhar o menino. Calma, vou olhar. E comecei a olhar que tanto de remédio ligado no coitado. Fui olhando de ponta a ponta o que estava acontecendo com a criança, até como é que o remédio saía lá de cima e chegava no menino. E fui olhando tudo. Jesus mostrou o que era. Então foi tão rápido que o povo ficou escandalizado. Aí, mas é porque é ele, né? Aí falei com o povo, já descobri. Falei, não é possível que você descobriu. Eu falei, eu não, Jesus, né? Mas como vocês não acreditam que ele está vivo e que ele é uma pessoa e que ele anda conosco e que de verdade ele é vivo, quero mostrar para vocês onde é que está o problema. Não é possível. Falei, eu não vou mexer pra vocês poderem, todo mundo ver. Vem cá pra vocês poderem ver. Alguém tá vendo alguma coisa errada? O povo olhava e falava assim, não tô vendo nada. Filó, nós já conferimos tudo. A supervisora louca. O que você tá vendo aqui que eu não vi? Onde é que tá errado? Falei, tá aqui o erro. Filó, não é possível. Falei, não sou eu que tô vendo. Jesus tá mandando mostrar pra vocês o que tá aqui errado. Pra mostrar que ninguém viu. Porque assim, a gente diante da situação, se Deus não nos fizer ver, a gente não enxerga. Mas tá na sua frente, mas eu não sou capaz de ver sem Jesus falar, abre o olhinho, olha, tá aqui o problema. Eu falei, vocês viraram o trio-way errado, o remédio tá voltando, entra na criança, buscar tá ruim. Não é possível, é possível, quer ver? Aí quando eu mostrei, o pessoal falou, mas não é possível que ninguém viu. Falei, é assim mesmo, não é possível que ninguém tenha visto. Então vamos virar. Vira. Aí mudou a história. Falei, vou sentar aqui no banco, olha, dá uma olhada se tá faltando mais alguma coisa para Jesus mostrar, porque eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora e eu vou carregar ele, porque vocês ninguém acredita, ninguém reza, né? Então eu vou, vambora. Tá tudo certo? Tudo certo. Claro que a saúde é alta. Tá em casa, deve estar pensando em casar. Mas essas coisas eu conto para vocês e repito, não é para mim.
É para que eu tenho que testemunhar para vocês. Porque Deus coloca a semente no nosso coração quando coloca os dons. É preciso que a gente reparta uns com os outros o fruto daquilo que eu vivo. O fruto daquilo que eu vivo é testemunho, para que eu te encoraje a fazer o mesmo. Compreende? As experiências que vocês têm com Deus é testemunho, para que o outro fala, não é loucura, é verdade. Eu posso crer. Para que a minha vida também possa ser mudada, para que eu também possa ser usada. Deus usa, se você deixar, se você quiser, se você acreditar. Que aquilo que Deus tem para nós é muito maior que a gente ousa pensar, ousa sonhar. Deus faz. Em nós, coisas que você fala, não é possível que foi. Fala, eu tenho certeza que foi eu mesmo, eu não vou enxergar, eu estou morta, não estou enxergando nem eu. Quanto mais que esse negócio é emaranhado de coisa que deu errado, salvou o menino. Mas é Ele que mostra, é Ele que revela. Por quê? Porque Deus quer o quê? A vida. É isso que Ele deseja. Deus quer a nossa felicidade. E às vezes tem uma coisa que está emperrando, te impedindo de ser. Aquilo que está poluindo o Espírito Santo em mim. Não deixando que Ele de verdade exerça todo o potencial que Ele tem para fazer dentro da nossa miséria. O que Ele pode fazer em nós? Um dia eu queria que vocês lessem, não sei quantos leram aqui, o livro de João Paulo II, o Papa dos Milagres. Quantos leram? Uma, duas? Que pena. João Paulo II, existe um livro, o Papa dos Milagres. Todos os milagres que João Paulo II fez andando. Era de impressionar. Quem publicou? Quem escreveu essa história? O fotógrafo do Vaticano, que era ateu, se converteu por causa dele? Por causa do testemunho de João Paulo II? Numa determinada região tem o depoimento de um médico que tinha uma mãe esperando João Paulo II passar e tinha uma criança nos braços da mãe com paralisia cerebral. Ele passou, fez o sinal da cruz na testa da criança. E a criança voltou a ser normal. Andou, falou e o médico ficou com todo mundo passado. Foi o que ele fez? Foi ele? Não. Foi quem habitava nele. E ele dizia, quando falava, o senhor ficou sabendo disso? Ele falava, Deus é muito bom. Tem uma das histórias de uma criança no México, de 5 anos de idade, que viu pela televisão que João Paulo II ia chegar. Ela falou com a mãe, mamãe, eu quero comprar uma roupa nova para ir no aeroporto ver o Papa. A mãe falou, meu filho, não vou conseguir ver o Papa não, meu filho, mas não multidão. Mas eu quero. E essa criança tinha leucemia. Na mesma cidade tinha um mecânico que comprou uma pomba branca que queria soltar na hora que ele visse o Papa. Essas fotos, gente, isso foi fotografado. Então o livro é lindo porque esses milagres foram fotografados. E ele fotografava. Então ele disse que no dia que ele ia chegar, na hora, essa mãe foi com o filho para o aeroporto, vocês podem imaginar a multidão esperando. E o mecânico também foi. E eles estavam do lado do outro sem ninguém saber de nada. E ele com a pomba na mão e a mãe com o menino no colo. E esse fotógrafo disse que João Paulo II, quando descia, chegava no aeroporto, ele quebrava qualquer protocolo. O segurança quase ficava louco. Porque ele já andava sabendo onde, ele escreve assim, parece que ele já sabia onde ele tinha que ir. Era claro que ele sabia onde ele tinha que ir. Então a foto, quando de repente a mãe está segurando o menino, João Paulo II chega do lado. Pode imaginar? O mecânico fica tão assustado que ele solta a pomba. Então a foto é a pomba voando, a mãe com o menino no colo e João Paulo II mostrando, falando assim, assim como essa pomba voou, assim a sua doença também voará. E aí depois esse fotógrafo vai atrás de todos esses casos que ele viu e as curas todas confirmadas. Então a gente precisa conhecer que isso é real. Chegou um judeu, foi escrita uma carta, porque os judeus querem ser enterrados lá no vale, onde está descrito que será a ressurreição. E ele chegou no Vaticano, o Vaticano recebeu uma carta que ele morava nos Estados Unidos e ele estava indo para Jerusalém para acabar de morrer, porque era uma doença terminal, e ele estava indo com o médico dele, ia descer no jato dele, lá na maca, com soro, etc., com o médico, que ele queria ir ao Vaticano. João Paulo II falou sim, poderia ir. E quando ele chegou, João Paulo II perguntou para ele se ele queria assistir uma missa. O povo ficou louco, falou, como que um judeu vai assistir uma missa? João Paulo II não escutava, não pode vir assistir a missa.
E na Capela Sistina foi uma coisa fechada. Quando ele começou a dar Eucaristia, João Paulo II foi e deu Eucaristia para ele. O pessoal falou, como que você deu Eucaristia para ele? Respondeu, não, deu Eucaristia. Ele foi embora, entrou no avião, e voltou e foi embora para Jerusalém, para morrer lá, com a família e o médico na assistência lá, que ele queria ser enterrado lá. Tempos depois, o Vaticano recebe a carta da cura. Então, esse livro eu não posso contar todos os casos, né? Mas eu quero deixar em vocês o desejo de lerem, porque isso tudo é real. Então, essas coisas pequenas que eu conto para vocês, que eu tenho a oportunidade de perder a fala, de ver Deus fazer, é para instigá-los a entender que isso é real. Que isso que Jesus falou, que gostaria que a gente, de verdade, fosse transformado. Para que a gente revelasse e levasse Jesus aonde a gente fosse. Levasse a esperança. Levasse as vezes que Ele permitir a cura. Ajudar o outro a crer, ajudar o outro a caminhar, a revelar esse Deus de amor. É uma proposta para todos nós. Leia esse livro de João Paulo II, tem lá nas Paulinas. João Paulo II, o Papa dos Milagres. É um livro assim, vocês vão ficar fascinados, porque é tudo real, não é? Vocês vão ficar encantados, né? Então isso é a riqueza da nossa igreja. É a riqueza de pertencer a esse Deus maravilhoso que faz questão de participar da nossa vida. E de não nos deixar aqui como criaturas, cheias de feridas, sofrendo. Não, Deus quer trazer primeiro a cura da minha alma, da sua, para que depois você, renovado, você possa levar ao outro aquilo que te transformou. Então, a proposta é linda. Que a gente tenha coragem de dizer a Deus, eu quero. Eu quero que seja arrancado do meu coração e me dado um coração novo. Eu quero ter a sua lei inscrita no meu coração. Eu quero de verdade viver com os olhos no Senhor. Não preocupado com a glória do mundo, que isso não leva a lugar nenhum. Eu não quero ter sucesso no mundo. Eu quero que Deus me olhe. E eu quero que as minhas atitudes agradem a Ele. E só a Ele. Porque não adianta o mundo aplaudir e Deus falar, não era isso? O que eu quero é que Ele olhe e fale, é isso que eu queria que você fizesse? Então que a gente nunca tenha medo de se entregar ao único que você nunca se arrependerá de entregar a sua vida. E deixar Deus fazer e você ficar sem fala, quando Deus também continuar agindo, que eu sei que Ele age através da sua vida. Que a gente não tenha ilusão que a gente é capaz de fazer alguma coisa, mas que a gente é somente um instrumento poderoso na mão de um Deus que faz o que quiser na nossa vida, porque Ele é Deus. Somente Ele pode nos fazer dar o fruto que Ele está esperando que a gente dê. Que a gente volte para casa, levando os braços cheios, né? Tudo multiplicado dos dons que Ele nos entregou. Não vamos enterrar. Não tenha medo. Deus caminha conosco.